Eclesiastes 9, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Eu vou ler mais uma vez. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Amém? Toma o teu assento aí, dando glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, concernente a um registro de um homem incomum. O rei Salomão era incomum, porque ele recebeu algo de Deus que mudou, que destacou, que modificou por completo a sua vida. Salomão recebeu de Deus uma sabedoria que não se encontrava na terra, uma sabedoria que veio diretamente do coração de Deus para o seu coração. Em meio a tantas pedagogias que nós encontramos proferidas por Salomão em Provérbios, algumas foram registradas em Eclesiastes, algumas foram registradas e em Cantares, e outros mais registros que não foram escritos em tais livros. Uma das suas sabedorias, e eu estava em casa orando, foi esse versículo que a Bíblia destaca nele dois princípios que são indispensáveis para a minha vida como cristão e para a sua vida como cristão. Esses dois princípios, eles não podem de maneira nenhuma faltar na sua vida, porque se faltar, alguma coisa está totalmente errada com a sua vida com Deus. Esses dois princípios, eles são tão importantes que Deus disse: Salomão, registra isto aí em Eclesiastes, porque em futuros tempos a minha igreja vai lê-los, vai ouvi-los falar, e principalmente bem-aventurados aqueles que irão cumpri-los. Que princípios são esses, pregador? Esses princípios são de tão importância que eles são a base da nossa fé. Sem estes princípios, não tem as mínimas condições de nós permanecermos de pé, porque nada se mantém de pé se não tiver uma base, e a base que nos manterá de fé na presença de Deus são esses dois princípios. A partir do versículo 8 diz que o primeiro princípio que não pode de
de modo algum faltar nas nossas vidas são as vestimentas brancas. Quem não entende, for pegar o texto literal, vai dizer: eu tenho roupa branca lá em casa, o pregador está de camisa branca, o nosso jovem obreiro está com a camisa branca. Mas a Bíblia não está falando dessa vestimenta branca. A Bíblia está falando de uma condição espiritual nas nossas vidas. Quando a Bíblia fala de vestimentas brancas, a Bíblia está falando que nós precisamos ter uma condição de santificação nas nossas vidas. O primeiro princípio que todo cristão precisa ter é uma conduta de santidade. O segundo princípio que a igreja precisa ter ou necessita ter para continuar firme com Deus na caminhada, além da santificação, o que não pode faltar na minha vida e na sua vida como cristão é o óleo sobre a nossa cabeça. Quem tem esses dois princípios na sua vida, quem tem esses princípios ativos na sua vida hoje, é bem aventurado, é bem falado no céu. Porém, aqueles que não têm esses dois princípios na sua vida, também é bem falado, também é elogiado, mas no inferno, pelos demônios. Quem tem os princípios é elogiado por Deus, quem não tem os princípios é aplaudido pelo diabo. A vida cristã não é de ir para o culto, dar glória a Deus e ir para casa, não. Isso não há de valer nada se nós não tivermos vestimentas brancas e se não tivermos olhos sobre a nossa cabeça. Qual é o papel, pregador, da santificação na vida do crente? Entre tantos benefícios que a santificação ela traz para o cristão, ela tem uma característica muito poderosa. Além de ela restituir valores, além de ela restituir benefícios para a vida do crente, o maior valor que a santificação restitui, o maior valor que a santificação traz de volta para a vida do crente, que quando nós restituímos este valor, naturalmente todos os outros valores vão ser adquiridos. Quando nos santificamos, o nosso propósito primário é restituir apenas um valor, porque os outros valores serão consequência da restituição desse valor primário. Que valor é esse, pregador? Que a santificação me faz restituir. E quando foi que eu perdi este valor na minha vida como crente? O valor em que a Bíblia se refere, em que nós perdemos, o benefício máximo que nós perdemos, se chama a presença de Deus. A presença de Deus é o maior valor que a igreja tem, ou deveria ter.
O valor da igreja não é a quantidade de membros em que nela existe. Ah, a igreja ali é boa, por quê? Porque lá tem mais de 1000 crentes. Você está errado. Ah, a igreja ali não é muito boa, por quê? Ah, porque lá só tem 15 crentes. Não tem muito valor, você está errado. O que mede o valor de uma igreja, o que mede o valor de um ministério, não é quantidade, mas é a qualidade que a igreja, é a qualidade que o ministério tem de manter na sua vida a presença de Deus. A igreja pode ter 1000 crentes, mas se ela não tiver a presença viva de Deus, transparente nos cultos, essa igreja não é boa. O pregador pode ter a melhor mensagem possível, mas se o pregador não tem a presença de Deus transparente na sua mensagem, esse pregador não é bom. O cantor não é medido pela voz bonita que ele tem. Entenda isto: voz bonita é valorizado nesse mundo aí fora. Nesse mundo aí fora, quem tem voz boa está rico. No mundo aí fora, quem canta bem está nos holofotes. No mundo aí fora, quem tem uma voz inconfundível é aplaudido, é honrado, é valorizado. Mas estas características, nenhuma delas são prioridades dentro da casa de Deus. O que faz o cantor se destacar não é a sua voz. O que faz o cantor se destacar não é a forma que ele louva, mas é a presença de Deus que acompanha a sua vida. Tem gente que até briga por oportunidade na igreja. Ah, se o pastor não me der oportunidade, eu não vou mais nem para o culto. Cadê a tua base? Aí pastor dá, para não deixar com raiva, amigo. Não, vou dar, senão o bichinho vai ficar com raiva. Aí dá, aí canta, é aplaudida, é até elogiada porque tem uma voz boa, mas os seus louvores não sobem ao coração de Deus. A adoração que Deus recebe é aquela que Ele confirma com a sua presença. Eu não quero elogios humanos depois de uma mensagem pregada. Meu propósito é tapa nas costas e dizer para mim: André, que mensagens para mim não valem nada, com todo respeito ao seu elogio. O que vale para mim é o Espírito de Deus evidenciar e confirmar a pregação, manifestando a sua presença. Porque o meu propósito e o propósito da igreja sadia não é cantar nem pregar para aparecer, mas é cantar, pregar, pastorear, dirigir, para fazer a glória de Deus se manifestar. A santificação, ela restitui na vida do crente o maior valor da igreja, que é a presença de Deus. Diga comigo: o maior valor da igreja em que eu congrego, da minha vida como crente, sempre foi e sempre será a presença de Deus. Se
Se o teu propósito primário não é esse, meu filho, sinto muito, você está perdido. Eu não sei nem te dizer para onde é que tu vai, ou seja, eu não vou dizer para não ficar chateado, mas você está perdido dentro da igreja. Quando foi que o homem perdeu a presença de Deus? O homem perdeu a presença de Deus no Éden. O homem perdeu a presença de Deus há alguns anos atrás. Os homens perderam a presença de Deus no mês passado. Os homens perderam a presença de Deus nessa semana. Os homens perderam a presença de Deus no dia de hoje. Tem gente que perde a presença de Deus dentro do culto, no lugar onde a presença deveria se manifestar. Tem gente que perde. O que é que me faz perder a presença de Deus, pregador? Gênesis capítulo da número 3. A Bíblia diz que todos os dias Adão e Eva tinham na sua vida a presença de Deus no final da tarde. Todo final da tarde, a Bíblia diz que Adão e Eva tinham um encontro marcado com Deus. Um dia Deus disse para que eles não comessem do fruto que estava no meio do jardim, porque se eles comessem, iriam trazer sérias consequências sobre a vossa vida. A Bíblia diz no versículo 6 de Gênesis 3 que eles comeram, e uma das principais consequências que sobrevieram ao homem e à mulher está no versículo 8. Então ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se um homem da presença de Deus entre as árvores do jardim. O que arranca, o que tira a presença de Deus da vida do homem é o pecado. É por isso que eu disse que nós perdemos a presença do Éden há anos atrás, no mês, nessa semana e até mesmo dentro do culto, porque tem gente que vem para a igreja, não vem com propósito de adorar a Deus, mas vem com propósitos abomináveis aos olhos de Deus. Tem gente que vem para o culto para criticar o culto, para criticar o cantor, para criticar o pastor, para criticar o pregador, para criticar tudo na igreja. Está cometendo pecado e está perdendo a presença de Deus dentro do culto. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2. Vamos lá, quem gosta de Bíblia, bora? Isaías capítulo da número 59, versículo da número 2. Olha o que a Bíblia diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vocês não possam os ouvir. O pecado, ele separa o homem de Deus. Romanos 3, 23, a Bíblia diz, Paulo escrevendo à igreja aos Romanos, brada dizendo: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É evidente, é claro que nós cometemos pecados todos os dias. Logo, segundo a Bíblia, todos os dias eu me afasto da presença de Deus. É por isso que Salomão, ele abre a boca para dizer: em todo o tempo sejam alvas
roupas as vossas vestes, porque somente através da santificação vocês trazem de volta a presença de Deus para vossas vidas. Bora ver? 1 Pedro, capítulo da número 1. A presença de Deus se foi quando pecamos. Ora, se o pecado é quem nos afasta de Deus, se nós praticarmos obras contrárias ao pecado, nós teremos um resultado também contrário. 1 Pedro, capítulo da número 1, versículo 14 diz assim: como filhos obedientes, que buscam a santificação, não vos conformei com o pecado que antes os dominava, mas agora, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Pois está escrito: sede santos, como santo é o vosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. O profeta Isaías teve uma visão, e na sua visão ele enxergou esse Deus que é santo, assentado no mais alto e sublime trono. E a Bíblia diz que ele viu serafins, anjos de fogo, que estavam voando ao redor do trono, e todos eles cantavam cântico, aonde a letra era a seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Quando nós nos santificamos, nós iniciamos uma carreira onde nós nos apartamos do que nos afasta de Deus e nos aproximamos da presença gloriosa do Deus a qual servimos. A cada dia em que nós nos santificamos, a cada dia em que nós decidimos dizer não para tudo que nos afasta de Deus e dizer sim para o Deus que quer ter comunhão mais íntima conosco, a Bíblia diz que a cada dia nós nos aproximamos mais do Senhor. Hebreus capítulo da número 12, versículo da número 14, a Bíblia diz, confirma esta palavra dizendo: segui a paz com todos e a santificação, porque sem santificação é impossível ver a Deus. Você entende a mensagem aqui? Olha o que Deus está dizendo. Quando eu peco, eu me afasto de Deus ao ponto em que eu perdo Ele de vista. Se eu coloco o Beto onde ele está e eu me distancio lá para a esquina, de maneira nenhuma eu vou enxergar o Beto. Sabe por quê? Porque eu estou distante dele. Mas a maneira que eu vou me aproximando, cada vez que eu vou, eu sou ceguinho, estou demais sem óculos aqui, lá de fora ali, é difícil saber se o Beto é o Beto. Mas se eu vou me aproximando, eu vou ter uma visão melhor cada dia do Beto, porque cada vez que eu fico mais perto, mais eu enxergo o Beto. Oh glória, que Deus está falando, pregador, é que quanto mais eu me santifico, mais eu enxergo a glória de Deus na minha vida. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu enxergo os milagres de Deus na minha vida. Quanto mais eu me aproximo de Deus, porta se abre, doente é curado, morto ressuscita, o desenganado é curado. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu vejo a sua glória.
se aproximar de Deus se nós não nos santificarmos. Não dá. E outra coisa, nem que eu queira me aproximar, eu não posso. Pregador, meu Deus, que mensagem. Entendi, vou me aproximar de Deus. Você não pode, porque existe algumas condições que me dão legalidade para mim me aproximar de Deus. Não é só querer. Existem condições para me aproximar. Se eu tive condições para me afastar, que era pecar, existem condições para mim cumprir, para mim me aproximar dele novamente. Primeira condição que eu preciso para alcançar ou para iniciar um processo de santificação. Pelo que eu vejo, todo mundo já cumpriu esse processo. Que processo é esse, pregador? Que condição? Primeiro, confissão de fé em Jesus Cristo. Não dá para se aproximar de Deus se eu não confessar a Cristo como meu único e suficiente Salvador. É impossível. Por quê? Porque o homem sem Jesus, ele está sob uma influência pesada do pecado. O homem sem Jesus, ele quer fazer algo, mas o pecado não deixa. O homem sem Jesus quer ir para a igreja, porque lá é bom, mas não vai. Porque o pecado domina. E o homem que não pede a ajuda do Senhor Jesus Cristo, ele nunca vai vencer o pecado e nunca vai poder se aproximar de Deus. Por quê? A Bíblia diz em João 3,16: primeiro tem que ter confissão de fé. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, confissão de fé, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó, aleluia. Vida eterna, ó, está juntinho com Deus. Vida eterna é andar, ó, de lado a lado com Deus. É impossível se aproximar de Deus se nós não confessarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. Mas por que tem que ser Jesus, pregador? Porque tu é crente? É não. Por que não pode ser a Maria? Por que não pode ser a Nossa Senhora? Por que não pode ser o Padre Cícero, São Francisco, São Pedro, São Paulo? Por quê? Por que Jesus? É exatamente pela condição do projeto de Deus. Porque o projeto de Deus está escrito, Hebreus 9:22, diz as Escrituras Sagradas: e quase todas as coisas se purificam por meio do sangue. Sem derramamento de sangue não há como vencer o pecado. Aleluia. Por que tem que ser Jesus? Porque Jesus é crente? Não. Porque esse sangue que venceu o pecado não poderia ser impuro. O sangue que limpa o pecado, que purifica o pecado, não poderia ser manchado. Um pecador não poderia morrer por nós, porque o seu sangue era impuro e não haveria poder nenhum para vencer o pecado. Porque não Maria? Porque Maria também pecou, o seu sangue era impuro. Porque a Nossa Senhora não podia, pregador, porque ela é tão venerada, ela é tão aí considerada. Porque ela não podia? Porque ela pecou, seu sangue também era impuro. Porque São Pedro não pode, São Paulo, porque Padre Cícero não pode, porque São Francisco não pode, porque o sangue de todos eles eram impuros, porque eles cometeram também pecado. Mas a Bíblia diz que quando não havia
te dá o seu próprio sangue puro. O Senhor olhou para o céu e disse: mas eu vou enviar o meu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas antes digno de lado a lado comigo para sempre. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo da número 1, versículo 18: você não foi comprado por nenhuma coisa corruptível, não fostes comprada por prata, não fostes comprado por ouro e nem por nenhuma outra coisa corruptível, mas fostes comprado pelo precioso sangue de Jesus. Por que o sangue é precioso, pregador? Porque é um sangue puro, porque é um sangue perfeito, porque é um sangue que bateu de frente com o pecado e disse: pecado, hoje acabou o teu reinado sobre os homens, eu te venci na cruz. 1 João, capítulo 1 e versículo da número 7. O sangue dele era precioso. E a Bíblia diz: andai na luz como na luz ele está. Santidade. Tenha comunhão com todos. E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Você hoje tem livre acesso a caminhar, a decidir por mais santidade na sua vida, para se aproximar de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em todo, quando é pregador que eu tenho que me santificar? Todo tempo. Está escrito, Salomão disse. Deus disse: Salomão, escreve aí, não, porque é todo tempo. Aleluia. Não é só quando ele quiser, não, é todo tempo. Não é só quando as coisas estiver bom, não, é todo o tempo. Não é quando a porta se abrir, não, é todo o tempo. Porta aberta, santidade. Porta fechada, santidade. Bênção, santidade. Prova, santidade. Tribulação, pregador, santidade. Bênção de Deus, prosperidade, santidade. Tem que ter na vida do crente em todo o tempo. Porque volta a repetir: sem a santidade, se não tiver santidade, não tem a presença de Deus. Você quer ter a presença de Deus, filho? Você quer ter a presença de Deus na sua vida? Tem outro jeito: santidade. Tem gente que pensa que a presença de Deus é um pregador chegar e dizer: seja cheio. Não é a presença de Deus. Você pode sentir ali na hora, porque o crente que está ministrando tem a presença. Mas eu estou falando de presença de Deus com você. Além da igreja, no trabalho, na escola, na condução, aonde quer que você for, presença de Deus precisa estar contigo. Aleluia. Deus nunca abandona o homem. Jesus disse: por mim, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas por vocês, nem todo dia vocês se santificam, nem todos os dias vocês me desejam pertinho. Pregador, está errado, eu desejo. Não se santifica, porque contra fatos não há argumento. Você pode dizer para mim: eu amo a presença de Deus, sem santidade, você é um hipócrita. Não, pregador, a presença de Deus para mim é tudo. Não se santifica, você é um hipócrita. Presença de Deus não é para todos, é para todo aquele que se santifica. Aleluia. A Bíblia diz que Deus dá testemunho de um homem que se santificou. Satanás foi lá e ele disse assim: tu viu o meu servo Jó? Homem íntegro, homem santo, homem justo,
santidade e se aparta do mal. Nós pensamos que vida com Deus é oba-oba. Filho, se tu não se santifica, olha como é sério. Se eu não me santifico, eu peco. Se eu peco, eu estou longe de Deus. Se eu estou longe de Deus, eu posso estar na igreja, mas o céu eu não vou habitar. O que me vai me levar para o céu é a presença de Deus na minha vida. Como é que eu estou na igreja e não tenho a presença de Deus na minha vida? Alguma coisa está errada. E a igreja não leva ninguém ao céu. Pregador, mas eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador naquele dia. Naquele dia os teus pecados foram perdoados, mas no dia seguinte você pecou novamente e perdeu a presença de Deus. É por isso que a Bíblia está dizendo: se todo dia você peca, todo dia, o tempo todo, santifica, esteja as suas vestimentas brancas. Cuidado, a sua salvação está em jogo. Aleluia. A Bíblia diz: os que perseverarem até o fim serão salvos. A todo tempo, perseverança, as suas vestimentas precisam estar limpas. Aleluia. Segundo, eu não vou falar, porque não temos mais tempo. Mas o outro segundo elemento, se faltar em nós, esqueça o céu. Você está perdendo tempo na igreja. Se te faltar vestes brancas e óleo sobre a tua cabeça, esqueça o céu. Isso aqui é sério, irmão. Não está na Bíblia em vão. Aleluia. Se tivesse na Bíblia assim, ó, qualquer dia, quando você quiser, se santifica. E qualquer dia, quando você achar melhor, coloca um óleozinho na tua cabeça. Mas não está assim, irmão. Está escrito assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Se faltar santidade, pregador, tchau. Se faltar óleo, pregador, sinto muito, mas o céu não é o seu lugar. Céu não é para quem quer. Céu é para quem tem coragem de enfrentar o pecado, o mundo, e dizer: não, Satanás, eu quero santidade, eu quero santificação, eu quero me encontrar com Deus. Se o nosso pastor permitir, e eu não vou pedir, que eu não peço para pregar ninguém, não peço, mas se o pastor permitir, na próxima sexta-feira a gente fala sobre o que significa o óleo sobre a cabeça. Aleluia. Amém? Se não, um dia eu vou gravar o DVD com essa mensagem e você compra. Amém? Aplauda e glorifique ao nome do Senhor Jesus. Senhor, santifica-nos, Deus, santifica-nos para Ti mesmo, Senhor. Glorifica a Deus. Alvo mais que a neve quero ser, para Te honrar, para Te agradar. Santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou Teu tempo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio e sonhos que não te glorificam.
santifica-nos, purifica-nos, Senhor. Oh Deus, nós queremos ser santos, Pai, em toda a nossa maneira de viver, em toda a maneira de existir, ó Deus. Oh Senhor, santifica-nos para Ti, pelo louvor da Tua glória. Aleluia. Eu quero ser santo.